Olá, meu nome é Michele Xavier, eu sou professora de Yoga e Meditação. Aqui nesse canal, a minha intenção é que você tenha um espaço para sentir leveza e fluidez na sua vida. Nós sabemos que a rotina da mulher, ela é exaustiva e dificilmente você vai ter um tempo de descanso. Então esses minutos são dedicados para você, para que você possa se sentir bem e cuidada. E hoje esse vídeo, ele é muito especial. Embora ele seja desafiador, porque ele não vem com uma prática de yoga ou com uma meditação guiada. Ele vem para contar a minha história, a história que eu tive após o nascimento do meu filho, com a chegada da depressão pós-parto. Eu sou praticante de yoga e meditação desde 2017. Eu sempre cuidei da minha saúde mental. Eu fazia terapias complementares também, e nunca imaginei que fosse ser diagnosticada com depressão após o nascimento do meu filho. Eu tive uma gravidez super tranquila, super saudável, e quando o Vitor nasceu, eu tive muitas dificuldades com o processo de amamentação. Você que é mulher, que já amamentou, você sabe daquilo que eu tô falando. A amamentação, ela não é intuitiva. Ela precisa de técnica, ela precisa de ajuda. E muitas vezes, ela não acontece. E eu tinha como certeza absoluta que eu ia amamentar o Vitor por anos e anos. Para mim, isso seria normal. Seria parte da nossa rotina. E isso não aconteceu. E como não aconteceu da forma como eu queria, eu entrei num processo de culpa e de autopunição. Durante 25 dias, nos primeiros 25 dias de vida dele, eu me dediquei inteiramente para amamentar. Eu tive ajuda da pediatra, tive ajuda de consultoras de amamentação, e não foi só uma, foram várias, de fonoaudiólogas, de odontopediatra, porque ele tinha uma questão na língua com freio que a gente teve que cortar para que ele pudesse amamentar. E tudo isso eu fui me dedicando, eu fui pesquisando. Então, o tempo que ele estava dormindo, eu estava pesquisando sobre a amamentação, porque era uma coisa que eu desejava muito. E aquilo foi me consumindo, a ponto de chegar um momento em que eu não estava vivendo o nascimento do meu filho. Eu estava focada em amamentá-lo, porque eu sempre ouvia que era importante para ele, que ia ajudá-lo no sistema imunológico, que ia ser o vínculo necessário para nós dois. Só que eu cheguei num momento de exaustão, não só mental, mas física, porque no início da gestação, devido a esse problema, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir. Na verdade, eu não tinha vontade de fazer nada. A minha única vontade era cuidar dele, tentar amamentar, e fora isso, eu estava chorando, porque eu só sentia vontade de chorar, porque eu não conseguia aquilo que eu tanto desejava. Quando ele tinha 28 dias de nascimento, pela minha saúde mental, eu decidi que eu não ia mais amamentar, que eu não ia mais tentar dar o meu leite para ele, que eu ia parar e ia partir para a mamadeira. No primeiro momento, eu tive uma sensação de alívio. Para quem já amamentou com sonda dedo, né, que as consultoras chamam, sabe o tanto que é trabalhoso, o tanto que é desgastante. E eu senti um alívio por alguns tempos, por alguns dias. Mas depois aquilo começou a voltar para minha mente, que, como eu disse, eu não conseguia me alimentar muito bem, eu não conseguia dormir, eu estava com um cansaço extremo, eu só chorava, e a culpa começou a fazer parte novamente da minha mente. E eu vi que eu não estava bem, porque a única vontade que eu tinha era chorar.
E como eu já vinha com processos terapêuticos, eu já fazia terapia com uma psicóloga, eu tenho essa prática, tinha essa prática diária, né, de yoga, de meditação. Eu vi que algo não estava bem e que eu precisava de ajuda. E aqui é muito importante ressaltar isso para você, mulher, que está ouvindo esse vídeo. Você que é praticante de terapias complementares, como yoga, meditação, reiki, aromaterapia, qualquer uma, é importante você procurar ajuda médica. Você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de uma psiquiatra, de alguém que te ajude a sair dessa situação, que ela é também a falta de algum componente químico que não está funcionando, seus hormônios não estão funcionando como deveriam e precisa da ajuda de uma medicação para que tudo volte ao normal. Eu fui para a psicóloga, conversei, como ainda era recente, isso não fazia nem 2 meses o nascimento do Vitor, poderia ainda ser o baby blues. Então ela me acompanhou, só que os sintomas eles não passavam. Eu continuava me sentindo culpada, continuava me cobrando de ter amamentado, continuava chorando muito e aquilo só crescia. E eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu não deixei de cuidar do meu filho. Isso não chegou a afetá-lo porque eu procurei ajuda rápido. Mas a gente sabe que muitas mulheres passam por esse estágio de não querer cuidar da criança. Por isso a importância, né, da ajuda profissional. Passaram ali mais umas 2 semanas e a minha psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra que me acolheu. E sim, foi identificado que eu estava com depressão pós-parto. E naquele momento, para mim, foi um impacto muito grande, porque eu nunca imaginei que eu fosse passar por aquela situação. Porque tudo estava bem ao meu redor e eu me cobrava de não estar bem. Eu tinha um filho saudável, eu tive um filho que se adaptou muito bem à fórmula. Nós sabemos que tem muitas crianças que não se adaptam, ele se adaptou muito bem. Ele dormia com 2 meses, à noite, 6 horas seguidas. Qual criança que faz isso, né? Ele estava se desenvolvendo super bem, estava tudo perfeito, mas eu não me sentia bem. Eu me sentia culpada o tempo inteiro, eu me cobrava o tempo inteiro. Foi quando a psiquiatra me identificou, indicou a medicação. Nós acertamos de primeira, né, essa medicação. Eu tomei por um tempo e ali, por volta dos 3 meses, eu comecei a me sentir melhor. E nisso, gente, a alimentação ainda era um desafio, o sono ainda era um desafio, só que foi melhorando aos poucos, na medida que a medicação foi agindo, na medida em que eu fui voltando para as minhas práticas complementares, conciliando, principalmente no início ali foi a meditação, foram as respirações que me ajudaram, porque eu não tinha força física para voltar para cima do tapetinho, para poder fazer a minha prática. Muitas vezes eu esticava esse tapetinho, eu ficava ali numa postura, por exemplo, para fazer a postura do gato e da vaca, que é uma postura leve, ou até a postura da criança, e eu sentia o meu corpo tremendo, eu não conseguia estar ali. Tinha um certo momento do meu dia em que eu não conseguia ficar sozinha com o Vitor no colo, que eu tinha medo de derrubar ele, de tanta fraqueza física que eu sentia devido à falta da alimentação. Então, aos poucos eu fui retornando à meditação, às respirações. Eu fazia várias vezes ao dia, sempre que ele dormia. Antes de fazer qualquer coisa, eu pausava, eu respirava, eu entrava em conexão com aquilo que eu acredito e ali, desejando também estar bem com o uso da medicação,
eu fui melhorando. Eu consegui voltar aos poucos à minha prática de yoga. Eu consegui voltar para a academia e consegui me curar dessa depressão. Então esse é um relato, depois de 1 ano e meio, eu acredito que eu parei com a medicação. E esse é um relato que eu estou compartilhando com vocês, para que vocês que estão passando por esse momento, seja uma depressão pós-parto ou não, para que vocês procurem ajuda, para que o yoga meditação que está sendo proposto nesse canal seja complementar ao seu tratamento, que eles ajudem você a estar presente, a aliviar, a trazer leveza, mas que procurem ajuda para que vocês possam estar bem para viver, seja a família de vocês, né? Essa criança que está ali, seja o trabalho, seja um relacionamento, ou se você escolheu estar sozinha. Mas procure ajuda sempre, porque esses estados emocionais, eles podem ser passageiros quando você está sendo tratada, quando você está sendo cuidada. Então é isso. Se você chegou até aqui ouvindo o meu depoimento, quiser compartilhar aqui nos comentários a sua história, para que outras mulheres também possam ler, se identificar e pedir ajuda, para passar por esse momento de forma mais leve e sair desse momento o mais rápido possível. Um grande abraço. Envie esse vídeo para mulheres que estão passando por essa situação e não esqueça de se inscrever no meu canal e de compartilhar e ativar as notificações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.